Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 9ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 8 de março de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Felipe Amaral, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o doutor Procurador do Estado, doutor Matheus Gera Neto, e aqui também representando a empresa nacional Arco-Íris, os advogados, doutor Fernando e doutora Fernanda. Secretaria dos Trabalhos, a senhora Ivaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indaga aos conselheiros se receberam resoluções que foram enviadas pela secretária para apreciação e revisão, e conforme estabelece o artigo 14 da Portaria 158, referidas resoluções, após reencaminhadas pelos senhores conselheiros, agora serão lidas para a posterior aprovação. Passo a palavra à secretária Ivaneide, que fará a leitura dos processos. Bom dia, senhor presidente, senhor procurador, senhores membros, senhores advogados. Senhor presidente, foram enviadas as resoluções referentes aos seguintes processos. Da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, processo 56/2011, auto de infração 2011-09242. Processo 57/2011, auto de infração 2011-09241. Da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, processo 53/2011, auto de infração 2011-09268. Processo 54/2011, auto de infração 2011-09243. E processo 55/2011, auto de infração 2011-09240. Foram esses, senhor presidente. Senhores, alguma alteração a ser feita das resoluções que foram enviadas? Então, resoluções aprovadas. Considerando que é a nossa primeira sessão de julgamento do mês de março, então não teremos a leitura da sessão anterior, a 7ª sessão, que já foi lida e aprovada pelos senhores. Passaremos, então, para a ordem do dia. Processo de recurso de número 3721/2017, auto de infração 2017-02660, em que recorrente nacional Arco-Íris Indústria e Comércio de Tintas Limitada e recorrido célula de julgamento em primeira instância, conselheiro relator, doutor William Falcão de Souza, já o William Falcão de Souza. Temos a indicação de procedência em primeira instância e a assessoria processual tributária também indica a procedência do feito. Para ostentação oral, doutor Fernando, a doutora Fernanda aqui presente, representando a empresa. Tem um outro processo na mesma ordem, o de número 3722, auto de infração 2017-02659, em que o recorrente é a empresa nacional Arco-Íris e recorrido será julgamento em primeira instância. Eu pergunto ao conselheiro relator se esses processos eles podem ser apreciados em conjunto ou existe alguma particularidade, alguma observação a ser feita e que devem ser apreciados separadamente. Doutor William. Senhor presidente, meu entendimento é que podem. Tratam da mesma matéria, muda apenas o exercício. O primeiro processo é relativo ao exercício de 2013 e o segundo processo relativo ao exercício de 2012. Uma diferençazinha é porque esse de 2012, a recorrente fala na questão de decadência de 2 meses, mas a matéria no todo é idêntica. Eu indago aos advogados aqui presentes se há algum prejuízo de apreciarmos em conjunto ou faremos apreciação individual com destaque feito pelo conselheiro relator. Não, eu acredito que pode ser feito em conjunto, sim. A única peculiaridade é realmente o exercício e a questão da decadência dos 2 primeiros meses de 2012. Ok, obrigado. Então, considerando que esses processos podem ser apreciados em conjunto, passo a palavra ao conselheiro relator para apreciar e, posteriormente, o julgamento dos processos 3721
auto-infração 2017 02660 e o processo 3722 2017, auto de infração 2017 02659, que tratam da mesma matéria, falta de recolhimento de ICMS, o que diferencia o exercício, e no segundo processo, há uma questão preliminar, que é a decadência, que será destacada no momento oportuno. Passo a palavra ao conselheiro relator para início do relato dos processos anunciados. Ok, senhor presidente, bom dia. Bom dia, doutor Matheus, bom dia, Evaneide, bom dia, senhoras conselheiras, doutora Mônica, doutora Helena, senhores conselheiros, doutor Pedro, doutor Felipe, o Carlos Pierre, e os advogados aqui presentes, o advogado doutor Fernando, o advogado doutor Fernanda. Sucesso no trabalho de vocês, pela primeira vez que eu estou participando, pelo menos comigo aqui, eu estou vendo que era pela primeira vez, não sei, pode até ter já passado. Pois vamos lá. Aqui eu vou ler diretamente, senhor presidente, o relato da inflação constante do auto-infração, mas eles são iguais. É falta de recolhimento do imposto, em todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. O contribuinte não comprovou as saídas interestaduais, as quais não passaram nos postos fiscais de fronteiras do Estado do Ceará, conforme informação complementar e provas em anexo ao presente auto-infração referente ao exercício de 2013. Esse auto-infração, essa ação fiscal começou com termo de início e termo de conclusão no final. Só um instante. Se está havendo uma obra aqui, tem muito barulho. Qualquer coisa vai acontecendo, falem, que eu falo para o pessoal para ver se dá, né? Dá um intervalo, principalmente que está chovendo. É muito barulho, que é serra elétrica. Viu? Por favor, me avise. Só um instante. Pronto, já passei até um aviso aqui. Vamos lá. Na verdade, o auto-infração é a falta de recolhimento do ICMS, porque foi utilizado na alíquota interna, operação interestadual, e as notas fiscais não foram seladas nos postos fiscais, né, na divisa com outros estados, operações interestaduais. E nem o contribuinte comprovou que o destinatário recebeu essa mercadoria. A agente fiscal lavrou um termo de intimação, tem essa previsão no artigo 158, parágrafo 4º, na época tinha essa previsão, 158, parágrafo 4º, intimando o contribuinte que comprovasse a realização dessas operações, né? Tem uns meios na legislação de comprovação. Então, na informação complementar, ela diz, né, que o contribuinte foi intimado, é o termo de intimação 2016-1470, com o objetivo de apresentar a comprovação da efetiva saída interestadual, conforme a Instrução Normativa 32 de 2008, que ela mostra como é que o contribuinte do Estado do Ceará comprovaria a realização daquelas operações. Isso todos já conhecem lá. Xerocópia do livro registro de saída dela, do livro registro de entrada do contribuinte lá, vários documentos, não é o momento nem de eu discutir isso lá na discussão, pode ser que seja necessário, não sei. Como não foram comprovadas, foi lavrado o ato de infração, sob entendimento que as mercadorias não saíram no estado do Ceará, ou seja, houve um internamento aqui e cobrou o diferencial de alíquotas. Essas operações realizadas, algumas tributadas, muitas delas com substituição tributária. A parte ingressa com a defesa, e na defesa alega que a falta de aposição do selo de trânsito não indica, consequentemente, por si só, que as operações estaduais são irregulares e que teria havido sonegação de tributos. Alega também que o fisco estadual deveria ter realizado o levantamento cruzando as notas fiscais não seladas
e os recebimentos informados nas FDs dos destinatários, já que a nota fiscal eletrônica, né, alega que a autuante poderia ter feito esse cotejamento. Alega que as operações, em maior parte, são referentes a saídas com contrato frete, na modalidade FOB, e, portanto, a autuada não pode ser chamada a comprovar a posição de serviço de trânsito ou mesmo a comprovar a saída interestadual, que ficou sob a responsabilidade da transportadora e do próprio estabelecimento destinatário. O frete foi por conta do destinatário, então, que fosse ver com o destinatário por que não foram seladas, ou com a transportadora. Que inúmeras operações foram consideradas pela associação para lançamento de tributo e da multa não foram concretizadas, havendo posterior emissão de NOSCAR de entrada. Ou seja, algumas notas, né, tem a relação, que a parte coloca no auto de infração, a relação de notas fiscais e saídas, que a operação não foi concretizada, e a empresa autuada emitiu a nota fiscal de entrada. Ela emitiu a nota fiscal de entrada, e junta essas notas. Que as saídas interestaduais, por conta própria dela, da impugnante, com frete CIF, ela junta, traz a nota fiscal, que não teve o selo, e traz o conhecimento de transporte, para mostrar que pagou o frete e entregou lá no estabelecimento a transportadora. Aí não sabe a razão porque a transportadora não selou. Requer um exame pericial para análise da documentação que ela traz aos autos. E informações também junto aos responsáveis pelo transporte interestadual. O processo foi para julgamento singular. No julgamento singular, foi afastado o pedido de perícia por considerar que o ônus da prova pertence à empresa autuada, pois ela teria que comprovar a efetiva ocorrência da operação. Foi lavrado o termo de intimação, então foi dada a oportunidade. O termo de intimação não diz como ela deveria comprovar, mas diz que está no decreto 32.885 e na instituição normativa 32/2008. Então, negou o pedido de perícia. Quanto às notas fiscais de entrada emitida, né, daquelas operações e saídas que não foi concretizada, segundo a empresa, ela traz a nota fiscal de entrada, ela rejeitou a julgadora dizendo que a empresa destinatária, em sendo inscrita no CGF, tinha a obrigação de emitir a nota de devolução. Por isso que ela não aceitou. Fundamento do artigo 672 do regulamento CMS. E, no final, decidiu pela procedência da ação fiscal. Neste auto aqui, 2013, não há pedido de decadência. A decadência no outro processo. Estou lendo aqui porque está idêntico, praticamente, tanto a defesa como o recurso. Lá no outro é que tem a decadência, nesse não. A empresa inconformada ingressou com recurso extraordinário, alegando que a mera falta, está repetindo, mas rapidinho vou dizer, a mera falta de aposição de selo fiscal não comprova a irregularidade das operações estaduais ou a inidoneidade do documento fiscal, para efeito de cobrar o imposto dela. Fala da responsabilidade das transportadoras para a operação do frete FOB, né? Ela entregou no estabelecimento, e foi o frete FOB quem é responsável para selar a transportadora e o destinatário. E das operações CIF, ela traz a comprovação documentada da operação de saída das mercadorias. E aqui, no FET-CIF, ela afirma que está trazendo os canhotos de recebimento dos destinatários, as comprovações bancárias dos pagamentos e o livro Razão, extraído do expediente fiscal. A empresa traz um CD junto aos autos. Das operações não concretizadas, mercadorias recusadas pelo destinatário com posterior emissão de nota fiscal de entrada. Aquelas que foram recusadas, a empresa recebeu a mercadoria de volta e emitiu a nota fiscal de entrada.
e requer novamente a realização de perícia, né, a partir desses dados que trouxe no CD, que eu falei. O Dr. Pierre está fazendo uma pergunta, eu vi aqui, neste daqui não tem decadência, pedido de decadência, é o exercício de 2013, viu, Dr. Pierre? Pedido de decadência é no processo, segundo processo da pauta, que é do exercício de 2012, e a parte está pedindo decadência dos meses de janeiro e fevereiro. E requer a realização de perícia. O parecer da CEAPRO vai no mesmo sentido, né, do julgamento singular, afasta a perícia, e questão das nossas cartas de entrada também, não concorda, e no mérito decide pela procedência, decide não, sugere o acatamento da procedência da primeira instância. O relato que eu preparei, senhor presidente, em síntese, é esse daí. A parte integrou memoriais também, né, e vai falar aí. Tem algumas coisas assim que eu vou levantar sobre a legislação, sobre o artigo 158, parágrafo 4º, que foi que tinha previsão de lavar o termo, né, e esse artigo 158 foi alterado, mas eu creio que só na hora dos debates seria o ideal eu falar, não me antecipar. É isso. Doutor William, só uma observação, esse processo, o auto de fração 2017-02660, referente ao exercício 2013, doutor Pierre, o processo seguinte, que é o 26-02659, também é falta de recolhimento, na mesma circunstância, refere-se ao período de ter uma parte de 2012, não é isso, doutor William? Que esse desculpe, senhor presidente. Pois não? É porque eu fui ler o julgamento de primeiro grau, e nesse caso aqui, 2013, o julgamento de primeiro grau, quando ele vai fazer o relatório, ele se refere à decadência. Ok. Aí isso me confundiu, por isso que o julgador de primeiro grau tratou como se houvesse esse processo. Eu acho que ele se equivocou, né? O outro processo é que trata de 2012, auto de 2017, aí a discussão da decadência. Bom, feito o relato, doutor William, vai fazer, desculpa, alguma referência a esse processo 2659 já? Ou faremos separadamente? Senhor presidente, depois do relato, é exatamente isso que eu ia falar, o doutor Pierre se antecipou. Quanto à decadência, neste aqui, eu não vi, a parte depois pode até confirmar se eu estou errado, eu não vi a parte pedir decadência nesse 2013, embora esteja lá no relatório do julgamento e também no parecer. Inclusive, o parecer afasta, né, a decadência desse processo. Eu tenho a impressão que foi porque, né, todos nós aproveitamos de quando a matéria é parecida e esqueceu de apagar essa parte. Mas, inclusive, o parecer também fala na decadência. Mas, neste não houve pedido de decadência. Pedido de decadência é janeiro, fevereiro de 2012, é no outro processo. Sim, outra coisa que eu gostaria de dizer é que um processo, na época que ele foi lavrado, o artigo 158, rapidinho, artigo 158, tinha a redação, né, do selo fiscal de trânsito será posto pelo servidor fazendário no verso da primeira via do documento fiscal e na impossibilidade no anverso, sem prejuízo das informações do documento fiscal. E o parágrafo 4º dizia que nas operações de saída inicial estadual, o contribuinte do Estado deverá, no prazo de 10 dias úteis, contado da intimação, foi o que a fiscal fez, comprovar a efetivação das operações ou prestações destinadas a contribuinte de outros estados da Federação. O artigo 158, parágrafo 4º, ele foi completamente modificado, inclusive o parágrafo 4º foi retirado, desde a época que foi aquele selo fiscal de trânsito nas saídas, né, deixou a questão da obrigatoriedade, foi em 2018, ele foi retirado daí. E
a questão da redação foi em novembro de 2018, toda mudada. Então, quando chegou nessa época, o artigo 158 mudou o parágrafo, o caput, e o parágrafo tiraram o primeiro, segundo, terceiro, quarto sumiu, e ficou só o parágrafo único. O parágrafo único diz dessa forma, vou ler rapidinho. Não pode ser considerada simulação de saída para outra unidade da federação a simples falta de registro do documento fiscal no CITRAN, necessitando de provas complementares, qualquer alegativa de cometimento da infração. Isso foi o artigo 158, modificado, o caput e o parágrafo único. Tiraram aqueles 4 parágrafos que tinha lá na origem. Quando foi em 2020, no dia 30 de junho de 2020, o decreto 33.641 alterou novamente o artigo 158, novamente. E agora criou, dentro do 158, alguns parágrafos. E o parágrafo único sumiu, né? Lógico, e criou alguns parágrafos, e essa redação que eu acabei de ler passou para o parágrafo 2º, vigente a partir do dia 30 de junho de 2020. Parágrafo 2º, não poderá ser considerada simulação de saída para outra unidade da federação a simples falta de registro do documento fiscal no CITRAN, necessitando de provas complementares, qualquer alegação do contribuinte, do cometimento da infração. Pronto. Era mais essa informação dentro do relato que eu gostaria de informar. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William Falcão. Na forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da doutora PGE. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Evaneide, nossa secretária, sempre diligente, senhores advogados, senhora doutora Fernanda e doutor Fernando, sejam muito bem-vindos a essa sessão. Bem, a acusação está muito clara, é falta de recolhimento relativa à diferença entre a alíquota interna e interestadual nessas operações interestaduais. O agente fiscal, e aí é interessante, em razão da modificação introduzida na legislação que tratava dessa matéria, na qual anteriormente era exigido que nas operações interestaduais de saída fosse aposto o selo fiscal de trânsito, e para isso tinha uma multa, e como a legislação foi modificada, não se exige mais nas operações interestaduais, desde 2017, a posição do selo de trânsito. Essa posição da falta de selo não é por si uma penalidade, ou se for uma, é aquelas outras obrigações não previstas na legislação. Mas não há mais uma penalidade específica no que se refere à falta de selo em operações interestaduais. Mas o agente fiscal, ele não foi nessa linha. Ele disse, olha, constatamos que nos sistemas essas notas fiscais não foram registradas, daí estamos cobrando o ICMS relativo à diferença entre a alíquota interna e interestadual. E aí veja no outro ponto, que foi o agente fiscal, que é interessante. Ele satisfez-se com os elementos do sistema e solicitou ao contribuinte que apresentasse prova de que tais operações foram realizadas. E o contribuinte apresentou o que achava, o que acha, entende que é importante. Ele apresentou o livro-razão, razão esse que não foi autenticado, não está assinado digitalmente, daí porque não foi considerado até pela insigne relatora não, insigne consultora, apresentou também os recibos
relativo à entrega dessa mercadoria no destino, um recibozinho, aquele canhoto da nota fiscal, que seria, e apresentou alguns documentos, registro de depósito dos valores que teriam sido recebidos, mas esse depósito, efetivamente, não indica precisamente qual o documento fiscal que se refere ao depósito daquele adquirente, daquele destinatário, mas não indica precisamente que nota fiscal. Mas o fato é que o agente fiscal, ele fez a acusação de falta de recolhimento, ele não disse que havia simulação. Mas no presente caso, acaba dando no mesmo. Quer dizer, ainda que ele diga que houve falta de recolhimento, ele não se refere à simulação, mas no fato, quando ele está cobrando o ICMS relativo à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, ele está dizendo, olha, contribuinte, na verdade você simulou. Ainda que eu conheço até o agente fiscal, mas isso não é importante, é evidente que não, e é um agente fiscal muito consciencioso, né? Mas me parece que, em razão da disposição que foi muito bem apontada pelo doutor Willamy, quando diz, olha, como não há mais sanção pela falta de aposição de selo fiscal nessas operações, quando não houver o registro, me parece que, para comprovar que efetivamente não houve a operação, há necessidade de que o agente fiscal junte algum outro elemento para comprovar que houve a simulação, porque, nesse caso, é uma acusação forte, dizer, olha, o contribuinte, na verdade, ele está vendendo na operação interna, está emitindo para outro contribuinte, ou seja, ele estaria praticando duas ações fraudulentas. Primeiro, em relação àquele destinatário em outro estado, para o qual foi destinada a mercadoria. E segundo, entregando mercadoria aqui para um sujeito que sem nota fiscal, porque é evidente, se a nota fiscal foi emitida para um outro contribuinte em outro estado, outro destinatário, ele entrega a mercadoria aqui sem nota fiscal. Então, nós teríamos aí, na verdade, duas condutas possíveis de serem sancionadas: a operação interestadual simulada e a venda de mercadoria sem nota fiscal, porque é evidente que é sem nota fiscal. Então, me parece, e aí eu gostaria de escutar as razões do recorrente, mas me parece que há uma certa fragilidade na acusação baseada exclusivamente no sistema, no CITRAN, que, aliás, a nossa legislação diz claramente, como já referido pelo doutor Willamy, que é necessário juntar outros elementos probatórios além do registro do sistema. Então, eu gostaria de escutar, senhor presidente, a parte, antes de uma manifestação final da Procuradoria sobre a matéria. É isso. Obrigado, doutor Matheus, Viana. Então, na forma regimental, doutora Fernanda Cavalcante, que fará a sustentação oral nesse momento. Isso. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Obrigada pela palavra. Bom dia, senhores conselheiros, senhor conselheiro presidente, obrigado pelo relato. Basicamente, a questão é justamente essa, né? Identificar se houve a saída interestadual ou não. No caso do auto de infração de final 660, né, que é o do exercício de 2013, realmente não houve a alegação de decadência, né? A ciência do auto de infração aconteceu em 8 de março de 2017. Então, quanto ao exercício de 2013, não houve alegação de decadência. E aí já partiríamos para o frete. Na nossa defesa, a gente fez uma divisão entre os fretes que aconteceram pelo tipo CIF e pelo tipo FOB. Apesar de que aqui, realmente, todos seriam englobados pela disposição do artigo 58, né, do parágrafo 2º, porque todos eles partiram da mesma suposição de que, se não foi comprovada a aposição do selo e o trânsito de mercadoria para outros estados, ela teria sido internada. Concordando com o doutor Matheus, realmente são alegações muito graves, né? Porque imputariam em dois tipos de agressões à legislação,
tanto pela saída interestadual simulada, né, que seria uma imputação de dolo, de fraude, é uma coisa muito pesada, quanto pela saída interna, que não teria nenhum tipo de documento que acobertasse essa operação. Então, os dois cenários são muito drásticos, né, muito pesados. De fato, não houve a juntada de comprovação de qualquer dolo da empresa, de fraude, de simulação, nenhum elemento, nenhum material aponta nesse sentido. E na nossa defesa, para além da observância do artigo 158, parágrafo 2º, a gente também fez uma distinção entre os fretes do tipo CIF e do tipo FOB, já que no frete do tipo FOB, não haveria, né? A gente considera até impraticável a empresa conseguir acompanhar o itinerário dessa mercadoria, que o frete nem é de responsabilidade dela, foi contratado pelo destinatário. Então, é completamente uma boa-fé da contribuinte, né? Ela entrega a mercadoria, lança na escrituração dela aquela operação, como ela acredita que vai acontecer, como está no script para acontecer, né? E aí, caso não aconteça, por culpa do destinatário ou por culpa da transportadora, ela não tem como acompanhar esse itinerário, né? Então, eu acredito que no caso do frete FOB é ainda mais complicado, é ainda mais grave imputar uma penalidade à empresa que não consegue fazer esse tipo de acompanhamento, né? Na verdade, é quase que uma penalidade por ela ter se utilizado desse tipo de frete, sendo que ela acaba não conseguindo fazer o acompanhamento. No caso do frete CIF, nós juntamos diversos documentos comprovando quando houve a saída a saída para a venda interestadual, mas foi recusado e retornou. Então, tem essa lista de notas fiscais em que aconteceu isso, em que aconteceu essa recusa com o retorno de estoque, e a operação, portanto, não ensejou a cobrança do ICMS, né? E tem ainda outros diversos casos em que a empresa conseguiu juntar canhotos, enfim, elementos de prova para tentar comprovar, né, que realmente não houve o internamento da mercadoria, que a operação interestadual aconteceu. Então, acredito que o artigo 158, parágrafo 2º, não deixa muitas dúvidas quanto a essa presunção equivocada de que houve um internamento, mas caso, na pior das hipóteses, ele não seja aplicado, também houve a comprovação e as alegações dividindo entre o frete CIF e o frete FOB, né? O entendimento do STJ, no caso do frete FOB, é bem razoável, né? De que realmente a empresa de boa-fé não tem como ser responsabilizada objetivamente. Acaso o fisco conseguisse uma comprovação de dolo, de fraude, de simulação, até seria possível, mas não é o caso, não foi o caso, foi uma responsabilidade que foi imputada de forma objetiva, fundada numa presunção, que inclusive não traz elementos que sejam compatíveis com essa presunção. Então, a nossa segunda alegação para esse cenário do mérito seria essa, né? A necessidade de perícia para verificar todos os documentos que foram juntados, realmente foram juntados muitos canhotos de recebimento das notas fiscais pelo destinatário, foi juntado o extrato bancário com a indicação de recebimento dos valores, né? Foi juntado também o SPED fiscal, né? Como um indicativo de que aquelas contas foram baixadas, né, nas duplicatas a receber. Então, tudo isso reforça e justifica a necessidade de perícia, caso não seja possível a aplicação, que eu acredito que não vai acontecer, do 158, parágrafo 2º. E, em última instância, assim, no último grito de socorro, né, a gente também poderia tentar enquadrar a penalidade no 123, inciso 1, a linha D, e não no 123, inciso 1, a linha C. A linha D, ela diminui para 50% a penalidade, por conta da regulamentar a escrituração, né? Então, ela diminui a multa do 123, inciso 1, a linha C, de 100%, ela diminui para 50%. Então, numa última instância, a caso ultrapassado o artigo 158, parágrafo 2º, a caso ultrapassado
o nosso pedido no mérito de realização de perícia para análise de todos os documentos que foram juntados, ainda teria a possibilidade de diminuição da penalidade para 50%. Acredito que seja isso. No tocante ao auto de infração, ao segundo auto de infração, eu vou aguardar, mas a única diferença é realmente a preliminar de mérito, de decadência, que a empresa arguiu em relação aos meses de janeiro e fevereiro de 2012. A única distinção é essa. Queria só complementar o que a colega falou, que após o julgamento de primeira instância, o julgador de primeira instância citou vários meios de prova que seriam capazes de comprovar a saída interestadual. E no momento do recurso, a empresa apresentou vários daqueles documentos que foram apontados pelo julgador de primeira instância como cabíveis, como aptos a comprovar. Então, apesar da perícia não ter sido realizada em primeira instância, com a documentação apresentada em segunda instância, mesmo que não acatado o entendimento do artigo 158, parágrafo 2º, que realmente nos autos não tem elementos de prova que levantados pela fiscalização que comprovem que não houve a saída interestadual, se colocar o ônus de prova para a empresa se desincumbiu em várias operações de fazer a prova solicitada, inclusive aquela por meio dos documentos apontados pelo julgador de primeira instância. Então, a empresa acredita que seria necessário uma diligência para analisar essa documentação, no mínimo essa documentação em relação às entradas, as operações não ocorridas e a comprovação da efetiva saída interestadual que ocorreu, porque apresentadas documentações complementares após o julgamento de primeira instância. Tá? Obrigado. Obrigado, doutor Fernando, doutora Fernanda. Passo agora, processo está em discussão, passo a palavra ao conselheiro que queira se manifestar para os debates. Senhor presidente, o doutor Matheus não vai falar agora ou já começa o debate? Pode já começar. Doutor Matheus, prefere falar ao final? Sim, senhor presidente. Ok. Então, processo em discussão, senhores. Senhor presidente, antes de eu ir diretamente lá o que eu estou pensando, aqui no meu entendimento, a lógica, na discussão, a gente muda, né, entendimento. Mas, na verdade, a agente fiscal não falou nenhuma vez em simulação, mas o doutor Matheus já explicou, não precisa nem usar a palavra simulação. E assim, quanto às operações não comprovadas, não há outro entendimento a não ser afirmar que essas mercadorias não saíram do Estado do Ceará. O que significa a mercadoria não sair do Estado do Ceará? Significa que a mercadoria foram internadas no Estado do Ceará. Ora, se a operação era de saída e for internada no Ceará, o que é isso? Uma simulação. Então, é simulação. Não usou gramatical, a palavra gramaticalmente, mas a dedução lógica não tem outra, não é isso. Mas, senhor presidente, o que eu estou achando interessante nesse processo, só uma consideração, vou já ao final. O que eu estou achando interessante nesse processo é que eu vi essas considerações da parte, todas afastadas. E eu fiquei, num caso, assim, especial dentro dela, assim, operações FOB, que ela junta, CIF, e operações que não concretizou, ela emitiu na fiscal de entrada. Né? E operações que também não tem o selo, mas que foi CIF, dentro do CIF está aqui o conhecimento de transporte, ela trouxe o conhecimento de transporte, com o imposto, a debitada, a empresa, né, que prestou o serviço e tudo. E eu analisando especificamente essas, eu vi que as operações CIF, que tem esse conhecimento de transporte, muitas operações têm imposto retido na fonte, CMS retido na fonte. Aí o julgador não analisou isso, não, ó. A empresa internou aqui, mas pagou o frete, pelo menos está lá o documento, pagou o frete, né? Recolheu o ICMS por submissão tributária. Por que não foi olhar? Esse imposto foi recolhido efetivamente? Aí não, aí vai internou a mercadoria aqui. São coisas que eu acho que precisavam ficar esclarecidas no processo, mas ao longo do processo, a perícia foi negada, né?
exceto aqui, que ainda está em julgamento, mas, inclusive, o parecer é contrário à realização de perícia. Agora, voltando, senhor presidente, àquela questão que o auto de infração não é de falta de selo, foi feito em 2017, né? Não é de falta de selo, é por conta que não tinha um selo, cobrando o diferencial de alíquota, que a mercadoria foi internada aqui. O artigo 158, parágrafo 4º, determina, ou determinava, na época que o auto de infração foi elaborado, foi feito, que teria que conceder prazo de 10 dias para o contribuinte comprovar, né? O doutor Fernando acabou de falar aí que ele trouxe muitas coisas no julgamento, e o julgamento, né, a perícia, disse apenas que esses outros documentos aqui comprovariam, porque o próprio termo não diz o que é o documento que comprovaria, a legislação está aí, o contribuinte teria que olhar, né? Mas aí ele traz nesse CD que ele junta no recurso essa outra documentação, que também foi lá analisada pela perícia e rejeitada. Mas aí eu quero ir assim diretamente a essa questão da mudança no 158. O artigo 158, como eu disse, foi totalmente mudado nesse período. Quem tiver acesso aí, entrar na página da Cefaz, pode verificar isso, que ele mudou, eu já disse, em novembro de 2018, o parágrafo único, que tinha, na época, 5 parágrafos, né, 158 tinha 4 parágrafos. O quarto é o que diz, né, que concedeu o prazo de 10 dias. E o 158 foi mudado todo, até o caput dele houve a mudança. E esses parágrafos saíram e ficou o parágrafo único, que eu já li, dizendo que não poderá ser considerada simulação de saída por autoridade da federação a simples falta do registro do documento fiscal no CITRAN. Isso não considera simulação de saída, só isso. É preciso provas complementares para acusar o contribuinte dessa questão. Provas complementares. Aí eu fico pensando, essas provas complementares, quem tem que produzir é a auditoria, não? A auditoria tem que comprovar essas provas complementares, fazer as pesquisas, como o próprio contribuinte diz, não foi olhado se a nota é eletrônica, o destinatário lá escriturou essa nota, né, ou não, para lançar. Não, porque antes, não, pedir ao contribuinte, o contribuinte comprove, traga esses documentos, né, o registro de entrada lá do destinatário, e tal. Então, aqui a prova diz que é documento complementar, provas complementares. Qualquer alegativa de cometimento da infração. E depois esse decreto foi alterado novamente, saiu do parágrafo 1 e criados outros parágrafos, e essa parte ficou no parágrafo 2º, com a mesma redação. Para dizer que não ficou a mesma redação, no final tinha qualquer alegativa de cometimento da infração, e agora ficou qualquer alegação de cometimento da infração. Aí eu penso, o processo aqui foi feito em 2017, antes da vigência dessa informação. Aí, assim, aplica-se essa redação aqui à situação que nós estamos analisando, o processo não está definitivamente julgado, nós podemos aplicar isso aqui, dizer, a julgadora teria que a fiscal, a atuante, teria que trazer outras provas, além da simples cotejamento. É isso, senhor presidente, para começar a discussão. Pela ordem, doutor Pierre, depois a doutora Mônica e o doutor Felipe. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, bom dia a todos. Externar meu sentimento de pêsames ao presidente, com a perda formada, parabenizar pelo Dia Internacional da Mulher, né, muito bem representado pelas nossas conselheiras, pela doutora Fernanda, pela doutora Evaneide, meus parabéns. Bom, o auto de infração ele tem que vir acompanhado de todos os elementos que comprovem a conduta ilícita do contribuinte. Neste caso aqui, diferentemente quando o contribuinte
contribuinte tem que fazer as suas provas, certo? Há uma preclusão, porque, no caso, não existe o princípio da ampla acusação, somente da ampla defesa. Então, o momento de apresentar todas as provas é no lançamento. O lançamento tem que vir acompanhado de todas as provas que conduzem, certo, ao entendimento do cometimento do ilícito pelo contribuinte. Eu entendo que o artigo 158, embora ele não seja expresso nesse caso, mas a legislação ela vai sofrendo as suas modificações, certo? De acordo com o estudo e a implementação dessa legislação, se vão vendo as falhas, se vão se adequando. O 158, no meu entendimento, ele tem basicamente um caráter interpretativo. Quando ele vem a exigir, ele é fruto, certo, de uma verificação de inúmeros casos que se percebe que só a falta do selo do CITRAN não indica o internamento de mercadoria. Então, o meu entendimento é que, embora seja uma norma posterior, ele tem nitidamente um caráter interpretativo. E, com esse caráter interpretativo, ele é aplicado, certo, ao caso concreto. Então, eu entendo que, no caso concreto, pelo conjunto da obra, como se diz, né? Primeiro, eu vejo que não há prova do ilícito cometido pelo contribuinte, porque, no fundo, aqui se trata, no fundo não, se trata mesmo de simulação de mercadoria. Se ele está comprando de FAO, ele está dizendo, o contribuinte não transportou para outros estados essa mercadoria, o contribuinte internou, isso é simulação. Então, eu entendo que só a falta do selo, no caso, o sistema, de acordo com a norma de 158, que meu entendimento tem caráter interpretativo, embora ela não seja expressa nesse sentido, certo? Impede que se entenda como comprovado pelo fisco o ilícito do contribuinte. E, além do mais, todos os documentos que eles trazem também me levam ao entendimento que, se por acaso fosse feita uma diligência e tudo mais, perícia, porque se vê que houve contratação de frete e tudo mais, leva ao entendimento de que as mercadorias não foram internadas, independentemente da falta de prova do fisco. Então, por tudo isso, e principalmente em decorrência do caráter interpretativo do 158, certo? Eu entendo que não está comprovado aqui esse internamento, né? E que, portanto, o auto seria improcedente. É isso. Obrigado, doutor Pierre. Pela ordem, doutora Mônica Maria Castelo. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. É o seguinte, porque a gente fica muito preso a determinados tipos que já foram, né, que já estiveram presentes na nossa legislação. Acontece que existe um sistema, que é o CITRAN, que ele continua bem ativo, né, e ele serve justamente para que a gente possa, para que o fisco, o Estado, possa verificar todas as mercadorias que entram e saem no Estado. Né? Então, o objetivo é manter o controle e a regulação desse trânsito de mercadorias, né, que entra e que sai no Estado do Ceará. De fato, por que o Estado abriu mão dessa saída interestadual, dessa comprovação, a gente não tem como saber. Foi uma pressão que os contribuintes fizeram? Pode ter sido. Pode ter sido a evolução da legislação? Pode ter sido. Né? Então, o que realmente motivou o Estado a abrir mão, eu acho que a gente não tem como saber, nem vem ao caso. O fato é que realmente essa questão da simulação ou da falta de aposição do selo, aliás, essa falta de aposição do selo, ela nas saídas, ela deixou de ser um indicativo. Entretanto, senhores, a gente não pode recusar o CITRAN, que é um sistema que continua atuante, como uma possibilidade de indício, né? O que eu entendo que a fiscalização fez foi verificar, através de informações de um sistema que existe, né, que está atuante, que é o CITRAN, que a gente não pode simplesmente ignorar, porque uma vez já existiu uma infração que dizia que a falta de aposição do selo, né, se não comprovada inicialmente 5 dias, posteriormente em 10 dias,
seria comprovado que o contribuinte internou. Bom, o fato de deixado de existir essa infração não quer dizer que a infração em si tenha deixado de existir, porque existem realmente contribuintes que emitem nota fiscal de saída interestadual e, na realidade, elas ficam internamente. E há, sim, uma aquisição, porque houve um redirecionamento, não quis se desfazer quis aproveitar a nota fiscal, enfim, várias situações. Ninguém aqui está dizendo que houve necessariamente uma simulação, não está se dizendo necessariamente que houve um dolo, o fato de haver essa internação, certo? Então, assim, a gente poderia generalizar e dizer que toda falta de recolhimento é uma sonegação fiscal, portanto, é crime, né? Então, eu acho que não seria por aí, tá? O que a gente tem que entender é o seguinte: existe uma informação no sistema, a fiscalização tentou averiguar, e disse assim, olha, estou verificando aqui que há indícios de que você emitiu nota fiscal interestadual, mas que eu quero a comprovação de que essa nota fiscal realmente saiu, que essa mercadoria realmente saiu. E, assim, o que eu acho que a gente tem que tentar ver aqui é a valoração dessas provas que foram apresentadas, né? Se o doutor William está realmente, eu não vi, não tenho como acessar o processo, se realmente o doutor William está seguro de que todas as provas trazidas pelo contribuinte, realmente, ela desconstitui o feito fiscal, então, realmente, a gente deve julgar pela improcedência. Mas, se existe algum tipo de dúvida, eu acho que se a gente julgar pela improcedência, a gente vai dizer que qualquer contribuinte, não estou dizendo que é o caso aqui, mas qualquer contribuinte pode realmente emitir uma nota fiscal com a alíquota de 12, quando na realidade ela é de 17 ou de 25, que é interna. Isso é um ganho. Como o Estado, então, vai conseguir recuperar e verificar efetivamente essas operações se nós estamos atando as mãos do Estado nesse momento? Tá? Então, se a gente tem um indício que a gente precisa verificar. Contribuinte, você tem como comprovar? Olha, tem o livro Razão, eu vi que o doutor Matheus falando que não trouxe uma comprovação porque os livros contábeis não estão devidamente registrados, regulamentados, alguma coisa assim que o doutor Matheus falou, né? Então, assim, a gente vai perder realmente essa possibilidade de controle, né? Então, se o doutor William realmente se sente que está com o processo na mão, com todas as provas, se sente seguro de dizer, não, realmente as provas são robustas para desconstituir o feito fiscal. Se não forem, não seria interessante encaminhar uma perícia para verificar se realmente houve o recolhimento do imposto, se realmente essas provas condizem com o que realmente está sendo solicitado, né? E não matar simplesmente essa possibilidade de o Estado ter esse controle, né? Aqui não está sendo cobrada a simulação. A gente fica preso a um tipo que não existe mais, que é a falta de aposição do selo, mas a falta de recolhimento entre o diferencial de uma alíquota interestadual e interna existe, ela é real, e por que não pegar como indício um sistema vigente, que é o CITRAN? São essas minhas considerações, senhores. Obrigado, doutora Mônica. Só lembrando, senhores, que no WebDrive esse processo está digitalizado e acessível para todos, né? Com relação, na ordem, doutor Felipe, com a palavra, depois a doutora Helena. Presidente, bom dia a todos, colegas conselheiros, doutor Matheus, advogados aqui presentes, também fazendo coro ao que o conselheiro Pierre já externalizou. Parabéns aí pelo Dia da Mulher, vocês são um exemplo aqui dessa turma, inclusive, né, bem representadas nessas felicitações. Parabenizar aqui o doutor William também, porque eu acredito que, na minha visão, a resolução passa precisamente por essa construção, né, essa atualização normativa que ele muito bem descreveu, e embora eu concorde com a conselheira Mônica de que realmente a falta de registro no CITRAN poderia ser um indício de fraude ou algo do tipo, é a própria legislação que coloca que não poderá ser considerada simulação a simples falta do registro. E quando o legislador ele exclui, né, ele revoga o que antes dizia o parágrafo 4º do artigo 158, ele trazia para o contribuinte o ônus de provar essa efetiva saída, e esse ônus deixa de existir, o ônus de provar que a mercadoria não saiu, na verdade, é do contribuinte, né, ou melhor, é do fisco. Não supre isso o fato dele ter intimado o contribuinte para comprovar a saída, porque ele tão somente fez instigar o contribuinte a produzir ou a cumprir um ônus que processualmente não é dele. Então, caberia ao fisco, ao invés de pedir ao contribuinte a comprovação de que a mercadoria não saiu,
caberia ao fisco provar que ela não saiu antes de fazer a autuação. Não se pode, não é exigível no procedimento tributário contencioso como esse, que o fisco venha a produzir a prova do cometimento da infração no curso do processo. Ela tem que ser antecedente até para que o contribuinte efetivamente possa exercer a ampla defesa. E a gente vem aqui agora, muito bem colocado também pelo Dr. William, se esse dispositivo que foi alterado, ele é capaz de retroagir para atingir os fatos, porque quando o fiscal aplicou a penalidade, existia essa regra, né, que impunha ao contribuinte o ônus dessa prova, né, é a prova já de fazer em 10 dias, e em tese o fiscal, ao promover as intimações, ele possibilitou ao contribuinte ainda fazer a produção dessas efetivas saídas. Então, o grande cerne, creio eu, seja precisamente decidirmos se essa alteração legislativa, ela pode retroagir especificamente ao fato. E aqui adianto, concluindo que, na minha visão, sim, né, o Dr. Pierre citou a questão da norma ser interpretativa, né, a questão do inciso 1 do artigo 106 do CTN, ou seja, ela esclarece que para a comprovação de fraude sempre exige a conduta, o ônus do fisco, né? Como essa conduta, interpretamos aqui, que ela seria necessariamente uma acusação, ainda que velada, de uma fraude, de uma simulação, o decreto teria vindo tão somente a explicitar que realmente é o ônus do fisco a produção de tal prova. Mas eu também, em complemento, doutor Pierre, se me permite, a linha B do inciso 2 do artigo 106 do CTN, né, que é o que trata da aplicação a fato pretérito, ele também coloca, né, aplica-se a ato fato pretérito, a inciso 2, tratando-se de ato não definitivamente julgado, e a linha B, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento do tributo. Ou seja, como a legislação posterior, ela passou a eximir o contribuinte desse ônus, entende que por aplicação desse dispositivo ele deve retroagir, né? Então, por esse motivo, eu entendo também que a fiscalização, a autuação, ela se deu com base numa presunção legal de que a mera falta de inscrição, né, nos cadastros, né, do CITRAN, enfim, do selo fiscal, ensejaria uma presunção de que a mercadoria não teria saído do Estado, né? Então, por esses motivos aí também, já me alinhando aí ao que o doutor William iniciou e o doutor Pierre, eu entendo que não restou provado o cometimento da infração do momento da autuação, né? Então, não cabemos a nós corrigir o que o fiscal deveria ter feito, em prejuízo do contribuinte, e agora fazer essa apuração, né, dentro de uma instrução processual. Registrando que, ainda que está sendo apontado, está sendo imposto ao contribuinte esse ônus. Ele fez um esforço, né, de trazer vários elementos, trazer vários documentos que obviamente, ultrapassando essa conclusão de que o auto seria improcedente pela presunção indevida, levaríamos todos a uma instrução, realmente, não teria como. Mas a própria existência de toda essa documentação torna verossímil que na verdade, o fiscal não fez o que deveria ser exigido para a autuação. Talvez muito porque, na época, a legislação impunha esse ônus ao contribuinte, né, pelo parágrafo 4º, mas na prática que temos hoje é que essa obrigação não mais existe. Então, por esse motivo, entendendo também que a norma, nesse caso, ela teria que retroagir para atingir o fato específico, eu estou convencido de que a insubsistência falta de provas. Obrigado, doutor Felipe. Na forma regimental, pela ordem, doutora Helena, depois do doutor Pierre. Bom dia a todos. Bom, senhores, eu queria só pedir venha aqui para fazer uma rápida leitura do teor da autuação. A gente pegando aqui a peça das informações complementares, o que a gente tem? O fiscal diz assim: analisando as operações realizadas por meio de notas fiscais eletrônicas, constatamos que o contribuinte no exercício tal emitiu várias notas fiscais em operações de saída sem o devido registro em qualquer um dos sistemas de controle do trânsito de mercadoria.
Concordo com as colocações feitas aqui pelo procurador e pelos senhores, de que realmente não existe mais a obrigatoriedade da colocação do selo de trânsito nos documentos fiscais de saída. Mas corroboro aqui com o entendimento da doutora Mônica de que, ao extinguir a obrigatoriedade da exigência do selo fiscal de trânsito, não significa que não há mais um controle dessas operações e nem responsabilidade por parte das empresas de comprovarem regularmente essas operações de saída. Eu vou trazer aqui à baila o teor da Instrução Normativa de número 32, de 2008, que, ao meu conhecimento, não foi revogada, me corrijam se eu estiver equivocada, mas ela diz assim, porque foi feita uma colocação aqui, não sei se eu entendi, doutor Pierre, o doutor Felipe, de que a obrigação de comprovar que essas mercadorias saíram, não é do contribuinte, sim do fisco, ou não saíram ou não saíram, não seria do contribuinte, sim do fisco. E aí, eu posso ter entendido equivocadamente, doutor Pierre, mas aí eu preciso trazer à baila aqui o teor da Instrução Normativa 32 de 2008, que ela diz assim, ó, os contribuintes do imposto considerando, é importante botar o considerando aqui, a necessidade de normatizar os critérios de comprovação, considerando a necessidade de normatizar os critérios de comprovação de saídas de mercadorias ou bens destinados a outras unidades da federação, inclusive para efeitos de restituição, de ressarcimento e tudo mais. Ou seja, há sim uma preocupação do Estado em acompanhar essas operações de saída, a despeito da inexigência da obrigação do selo fiscal de trânsito. E aí eu vou aqui para o artigo 1º, me permitam. Os contribuintes do imposto sobre operação relativa à circulação de mercadorias sob prestação de serviço de transporte interestadual, que efetuarem saídas de mercadorias ou bens com destino a outras unidades da federação, nas hipóteses em que os documentos que as acobertarem não forem seladas, é o que nós estamos discutindo aqui, porque eu concordo que realmente não é obrigatória a exigência do selo, mas é obrigatório que o contribuinte, para regularizar aquela operação de saída, para registrar suas operações, elas sejam realmente, efetivamente, comprovadas a sua regularidade. Não só pelo selo, agora não mais pelo selo, mas por outras formas. Ele tem que comprovar que aquelas saídas se efetivaram. Aí eu vou continuar aqui. Nas hipóteses em que os documentos fiscais que as acobertadas não forem seladas nos termos do artigo 150, ou que não tenham sido registrados nos sistemas informatizados da Secretaria da Fazenda, deverão apresentar ao órgão local da sua circunscrição fiscal ou à cela de gestão tal. Aí, xerocópia autenticada do seu livro de registro de saída, xerocópia do documento comprovatório, original da guia, e aqui a legislação traz uma série de ações que o contribuinte tem que fazer para comprovar a regularidade da saída, a efetividade da saída daquelas mercadorias. Então, assim, o que nós não estamos discutindo aqui, muito embora eu concorde com o doutor Matheus, de que realmente acaba levando a uma hipótese de internamento e tudo mais, mas o que nós estamos discutindo aqui, o objeto da autuação, é emissão de notas fiscais eletrônicas de saída, sem que tenha sido comprovado a efetiva saída. Ok? Então, assim, entendo eu que realmente só o selo fiscal não comprova que não houve a saída. Tanto é que a legislação, o próprio legislador deu ao contribuinte várias hipóteses para que ele comprove por outros meios a efetivação dessas saídas, o que, no caso, até o presente momento, pelo que a gente está discutindo aqui,
Eu não me aprofundei aqui no estudo dos autos, tenho até uma dúvida que se o doutor William é muito cauteloso, muito cuidadoso, quando ele vai apresentar, relatar seus processos, ele sempre analisa bem. Eu tenho uma dúvida, doutor William, que se o senhor puder me tirar, ótimo, senão a gente pode analisar e aprofundar mais essas operações de saída, porque o contribuinte, ele diz assim, ele diz até que algumas notas fiscais saíram e ele apresenta os conhecimentos de transporte referente a saída. Outras foram devolvidas e ele emitiu notas fiscais de entrada. A minha dúvida é, essas operações foram todas escrituradas? Essas devoluções foram devidamente registradas? Eu tenho essa dúvida. Pois é, conselheira Helena. Essa questão de foi ou não escriturada não está nos autos, certo? É um dos casos de perícia que tem que verificar. Eu falei da ISO normativa 32 de 2008, imprimi ela aqui para ver os detalhes, e tudo de como o contribuinte tem que fazer. Até eu citei um dos exemplos que eu vi em nota fiscal com substituição tributária, que o contribuinte junta o conhecimento de transporte, de cargas, que está no inciso 4, xerocópia, só que diz que é autenticada, ele não trouxe autenticada, o conhecimento de transporte de carga relacionado àquela operação, o frete CIF, né, ele está trazendo conhecimento de transporte, e nada disso foi averiguado, porque não houve perícia. E até eu citei o exemplo, como é que está com substituição tributária, vai internar, pagou a substituição tributária, pagou o frete, mas isso não foi. Isso não foi. Agora, o que me chamou a atenção, eu tenho até aqui, senhores conselheiros, resoluções dessa mesma matéria, uma da resolução 165/2019 da primeira Câmara, eu estive pesquisando, já tem várias, mas eu peguei só essa. Vou ler só a emenda, rapidinho. ICMS, falta de recolhimento, saída interestadual de mercadoria sem a posição do Serviço Fiscal de Trânsito no exercício de 2013. Auto-infração julgado nulo, posto que as provas acostadas aos autos pelos fiscais autuantes são insuficientes à comprovação do ilícito fiscal. Aí coloca lá, né? Vai lá, por entender que houve apenas um indício, a falta do selo, houve indício, mas não ficou comprovada a acusação. Todos estão, assim, ainda engatinhando nessa parte aí, e agora surgiu, já está um debate, já sei que tem um processo nesse sentido, dessa legislação, porque o decreto 32.882, de 23 de 11 de 2018, mudou a redação do artigo 157. O artigo 157 tinha a redação notas fiscais de entrada e de saída, e mudou. Artigo 157, o registro do documento fiscal de CITRANS era obrigatório para todas as atividades econômicas nas operações interestaduais de entrada de mercadorias no imposto fiscal, né? Tirou saída, todos já sabemos. E lá no 158, houve a mudança, que também foi no 38.82, a mudança, que não poderá ser considerada simulação de saída para outra unidade da federação a simples falta de registro do documento fiscal no CITRAN, necessitando de provas complementares qualquer alegativa de cometimento da infração. A ideia que me passa esse artigo é que o fiscal não pode simplesmente verificar, não está no CITRAN, só que nem intima mais, porque aquele termo de intimação que estava no parágrafo 4 tirou, a partir da alteração do decreto 32.882, o fiscal não pode intimar o contribuinte para fazer isso, porque não tem essa previsão legal, né? Ele pode até fazer, mas não tem a previsão legal. Quando esse auto foi feito em 2007, tinha a previsão legal, ela intimou o contribuinte. Aí eu vou saber, essa redação aqui está dizendo que o fiscal, ao ver que a nota não está selada, é um indício. Tá aqui, eu acabei de ler aqui uma resolução. Mas aí ele tem que trazer provas complementares. Eu entendo pela redação que ele que tem que trazer provas complementares. Aí eu perguntei até para o doutor Matheus, a gente pode aplicar, o auto foi feito em 2017, retroagir isso aqui e aplicar, porque quando o fisco colocou isso aqui, eu acho que passou o entendimento que o fato de não ter o selo de saída não quer dizer que a mercadoria não saiu, né? Aí passou para o fiscal provar por outros meios, não está aqui, não saiu mesmo, não está lá no livro registro de entrada do contribuinte, não está... No sistema eletrônico tem que ver, dá para ver muita coisa, né?
para mim, a partir de 2018, não tenho dúvida nenhuma que ele tinha que trazer outras provas, não podia só pegar esse cotejamento e fazer, não. Mas foi feito antes de 2018, foi feito em 2017. Então, o contribuinte está pedindo nulidade por várias situações. Aí eu trouxe logo essa questão aqui, para saber se é questão de nulidade ou não. Se caso afastar, aí nós vamos para as outras nulidades requeridas pelo contribuinte. Agora, na sessão, a doutora Fernanda falou, né, do 158, né, essa questão aí do parágrafo 2º. E aí sim, aí nós vamos ver a questão da perícia, porque, independente desse resultado aqui, eu estou dizendo meu entendimento, eu acho que houve uma falha por não ter convertido o processo em perícia para ver algumas situações, né? Tá aqui, eu trouxe o conhecimento de transporte. Ah, porque não está autenticado, que eu não vou aceitar? Não. Se for assim, seguir a regra normativa, 32 diz, xerocópia é autenticada. Ele trouxe os conhecimentos de transporte e as notas. Juntou cada um, o conhecimento de transporte e a nota dos fretes CIF, para dizer que houve a operação, que ele contratou aquele frete, né? E está trazendo todos os documentos no CD agora para apreciação, porque no outro veio mais dizendo, a questão do frete FOB, que era a obrigação, era da transportadora, que fosse procurado do destinatário, se ele recebeu, né? Mas aqui diz que, caso o destinatário tenha inscrição, ele também pode comprovar com o livro registro de entrada, poderá ser apresentado também a xerocópia, também tudo fala em autenticada, né? Aí a gente tem que verificar essas questões aí. Mas eu esclareceu, doutora Helena. pedi até o doutor Matheus, se ele ia falar sobre esse 158, eu fiquei mais seguro que eu... Sim, senhor presidente, só complementando aqui a minha fala, que eu tinha feito esse questionamento ao doutor William, só complementando aqui a minha fala. Com relação às provas, doutor William, tem uma planilha acostada relacionando todos os documentos fiscais que foram emitidos pela empresa e que não foram selados. Conforme disse a doutora Mônica, a ausência dos selos é apenas um indício de que as operações de saída não se realizaram. Então, assim, concordo com a doutora Mônica ao dizer que é temerário nós dizermos que essa autuação não seria válida apenas porque a legislação não exige mais a colocação do selo de trânsito, tendo em vista que a autuação é de falta de recolhimento pela não comprovação das saídas das operações de saída, né? Então, eu concordo com o doutor William também quando diz que seria prudente, houve uma falha do julgador quando não encaminhou realmente isso aí para uma perícia, ok? Porque realmente seria mais prudente verificarmos, no meu entendimento, se a empresa realmente tem como comprovar que essas operações de saída ocorreram ou foram canceladas, ou se foram realmente registradas, escrituradas nos seus livros fiscais, conforme determina a legislação. Se ela tem outros meios de provar que essas operações ocorreram. Obrigada. Ainda na discussão, o doutor Pierre pediu a palavra. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. É muito bom ouvir as colegas. O doutor Felipe já deu uma entrada também no que eu queria. Concordo que o Estado tem interesse de ver se as mercadorias foram internadas ou foram para outros estados. Tem interesse, inclusive, por causa do pagamento da alíquota interna ou da alíquota interestadual. É lógico, concordo que a falta de selo é um indício, mas é isso. É apenas um indício. A legislação chega e diz assim, a falta de registro de saída não quer dizer que houve internação. É isso que o fiscal tem que trazer outros elementos, certo? Que desconstituam a informação do contribuinte que essa mercadoria foi para fora. Eu não tenho dúvida que o contribuinte, em determinada hora, tem que provar. Vamos supor que nessa fiscalização o fiscal tivesse feito não só a falta de selo, mas tivesse feito outras diligências que cabe a ele fazer e não a nós, certo? Trouxesse outros elementos. Aí, no caso, o contribuinte iria apresentar os elementos que ele dispunha.
O que eu estou dizendo é que o artigo 158, ele é que afirma que, neste caso aqui, só porque não há o registro no CITRAN, não quer dizer que a mercadoria foi internada. E esse é o elemento que tem de prova nos autos contra o contribuinte. É a nova legislação que diz. Eu acho isso claríssimo. Aí aqui nós vamos fazer uma nova fiscalização, nós vamos fazer uma perícia para juntar elementos que comprovem que ele não internou, que ele não exportou essa mercadoria para os estados. Ele internou? Isso não pode, não. É o princípio da ampla acusação. Não, vamos corrigir a fiscalização. Ah, na época o fiscal não sabia. Eu sei disso. Só que o artigo 158 é muito claro. Ele chega e diz o seguinte: a falta de registro no CITRAN não leva ao entendimento que houve internamento. Ponto. Não tem mais o que discutir. A acusação está comprovada pelo fisco. A acusação aqui do auto é: ele internou mercadoria, eu estou cobrando o ICMS da alíquota interna. Ele vendeu aqui para dentro. Como é que você diz? Está aqui porque não tem um selo do CITRAN. Então, ele vendeu aqui para dentro. Ah, o 158 diz, não. O fato de não ter o selo não quer dizer que ele vendeu aqui. Ponto. Não tem mais fazer perícia para poder salvar o auto de infração, para poder produzir prova para o Estado, o princípio da ampla acusação, que não existe. Eu acho a colocação do doutor William, do doutor Felipe, já esclarecer esse ponto. Eu não nego que é um indício. É um indício. Não nego que é interesse do Estado. É interesse do Estado. Mas, certo? No caso aqui, não nos compete fazer a parte do Estado e juntar outros elementos que comprovem que ele não entendeu, que ele não exportou a mercadoria. Nós aqui nos cabe apenas julgar. E nesse aqui, no caso concreto, só a falta de selo não pode conduzir a um entendimento de que ele internou a mercadoria. É apenas isso. Só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre. Doutor William, quer se manifestar ainda? Levantou a mão. Rapidinho, presidente. É justamente, às vezes a gente se depara com uma determinada situação e fica com dúvida. Aí eu vou só dizer que eu acho que o doutor Matheus vai falar logo, né? Por exemplo, quando esse decreto saiu, 328812, ele alterou o artigo 157, lá o CAPT, e que tinha operações de entrada e saída, e tirou. Ficou só operações de entrada, tirou operações de saída. Pronto. Aí, isso foi em 2018. Só que teve um exemplo, um auto que foi feito em 2017, 2016, pendente, aí veio para o julgamento. Aí, no começo, nós tivemos problema, né, de ser improcedente, ser extinção, aquele negócio todo, porque não tirou aqui a obrigação, mas a penalidade estava lá, teve esse problema, todo lembro. Mas aí, ou seja, no final ficou definido que era improcedente, né, porque não tinha mais a obrigação. Mas na época que ele foi autuado, um exemplo, em 2017, ele tinha a obrigação de selar, e não selou. Então, eu vou dar já para o caso, nosso caso. Então, ele não selou, em 2017. Ah, mas não é mais obrigado. Mas esse 157 só vale aqui para frente, 2018. Então, eu vou julgar procedente, porque ele não comprovou, né? Tinha também um parágrafo 4, ele não comprovou a selagem, nem as operações, não é procedente, né? A missão de saída. Aí, eu venho para hoje, a situação. A nota não foi selada, podia até ter feito, na época, um auto por falta de selo, mas foi o auto porque não tinha um selo, aquelas operações não foram internadas e cobrou o diferencial de alíquota. Eu acredito, até respondendo a doutora Helena, que isso aí deve estar tudo escriturado e regular, senão tinha feito outro auto, cobrando submissão tributária, sei lá, tinha feito outro auto, porque só tem 3 autos nessa mandado de ação fiscal. Aí vamos para o caso concreto. Aí nós estamos julgando hoje, um ato foi feito em 2017. Claro que em 2017 a agente fiscal agiu corretamente, lavrou o termo de notificação, porque se não tivesse lavrado, até estava, né, não poderia, tinha que obrigado a lavrar, e concedeu prazo.
E lá dizia, e tinha a instrução normativa, e tem um decreto também, viu? Assim, tem o decreto, o 22.322/92, bem mais antigo, que fala como é que comprova, que negócio todo. Ela fez direitinho. Mas, posteriormente, em 2018, a mesma coisa da falta do selo, né, não ser mais obrigado a colocar o selo na nota, obrigação, sai a mudança do artigo 158, o parágrafo único, saiu juntamente nesse decreto, 32.882, dizendo que não pode considerar simulação de saída para a autoridade de federação a simples falta de registro do documento fiscal CITRAN, necessitando de provas complementares. Ou seja, ele está dizendo que quando o autuante, eu entendo na redação isso, quando o autuante verificar hoje, né, a partir de 2018, desde 2018, que a empresa emitiu a nota, escriturou, e não está o selo, não recebeu o selo de saída, não pode fazer o auto de infração só por conta que não tem o selo de saída. Ela tem que produzir outras provas. Tanto para que o selo não pode mais, porque o selo não tem a penalidade para a falta do selo. Mas vamos dizer que foi um auto de falta de recolhimento, né? Que nem esse. Mas tem que trazer outras provas, é isso que está dizendo. Aí, sim, isso daqui aplica-se ao auto que não foi definitivamente julgado? Por isso que eu estou trazendo comparação da nota fiscal mesmo, aqueles que nós estamos julgando hoje improcedente, porque deixou de ser. Mas na época que foi, era obrigado. Aí, hoje não é mais, mas na época era obrigado. Então, o auto é procedente. Não, a gente não diz isso, a gente diz. Na época, era obrigado. Mas a legislação hoje retirou. O processo está em andamento, está ainda tramitando, então vamos aplicar a legislação vigente. Aí a minha dúvida é essa, o doutor Matheus pode esclarecer. Podemos aplicar essa decisão vigente, hoje que como o fiscal não produziu outras provas, na época ela não era obrigado, o contribuinte era obrigado, era intimado para fazer. Essa a questão. Obrigado, doutor William. Já tivemos aí vários debates, opiniões, discussões. O doutor Matheus tinha solicitado que, ao final, né, dos debates, manifestação da parte, gostaria de se manifestar. Passo a palavra ao doutor Matheus Viana e, posteriormente, também poderemos conceder a palavra à doutora Fernanda para as considerações finais e, posteriormente, colhermos os votos dos conselheiros. Com a palavra, doutor Matheus. Senhor presidente, essa questão suscitada pelo doutor William é muito interessante. A legislação aplica-se a que período? Vamos nos socorrer daquele que direciona a atividade de fiscalização. Vamos nos socorrer do CTN. O artigo 144 do CTN diz o seguinte: o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação. E, obviamente, rege-se pela lei, então, vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Isso é óbvio, né? Porque senão imagine a insegurança jurídica que seria se a determinada exigência tributária, estamos falando só no campo aqui da exigência tributária, mas imagine isso que pode ser expandido para qualquer área do direito ou da vida civil. Vamos imaginar que a norma seja modificada e, então, posteriormente, todos aqueles lançamentos seriam modificados também. Então, há necessidade, e aí é uma questão de segurança jurídica, de estabilidade nas relações, que o lançamento reporte-se à legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, claro. A instabilidade, se não for assim, seria absurda, seria... O tempo todo os atos poderiam ser modificados, poderiam ter consequências jurídicas distintas com a modificação posterior da legislação. Não pode. Então, numa primeira aproximação, pode-se dizer que a lei vigente à época da ocorrência dos fatos é que rege aquele fato. Não tem a menor dúvida disso. No entanto, veja bem, o artigo 144, parágrafo 1º do CTN, esclarece essa questão especificamente suscitada pelo doutor William, quando diz assim, parágrafo 1º, vou ler para os senhores do artigo 144 do CTN. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação,
tenha instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou otorgado ao crédito tributário maiores garantias ou privilégios, exceto neste último caso, para efeito de atribuir responsabilidade a terceiros. Veja como o CTN, ele nos esclarece a eficácia da legislação. Então, aplica-se aos procedimentos fiscais a nova legislação que institui novos critérios de apuração, de fiscalização, aplica-se. Mas aplica-se para quê? Aí nós temos duas situações. Os atos que ainda serão constituídos, porque aí sim, a nova fiscalização vai se instaurar um procedimento, então os critérios estabelecidos por essa nova legislação, obviamente, serão aplicados a esse novo procedimento, a essa nova ação fiscal que se inicia. É evidente. Né? Está estabelecendo uma nova relação jurídica. Mas nós temos a situação em que aquela relação jurídica que foi instituída anteriormente, com aqueles elementos que foram utilizados pelo agente fiscal, como é o caso, o agente fiscal agiu corretamente na época, quando ele tomou a legislação que dizia, ó, é obrigatório o selo fiscal de trânsito. Se você não selar, essa operação não será considerada como válida. E aí, inverte o ônus da prova e dizia na época, olha, contribuinte, você terá um prazo de 10 dias para comprovar que essas operações ocorreram, se não estiver registradas. Era assim que a legislação estabelecia. E o agente fiscal, nesse caso, agiu dessa forma. Ocorre que, antes de encerrado o processo administrativo, antes de encerrado o PAT, houve a modificação da legislação e disse, não, peraí, vamos inverter. Aí foi o próprio legislador que fez. Vamos modificar esse procedimento de fiscalização. Agora, o contribuinte não está mais obrigado a selar, a registrar a saída no sistema da Cefaz. Não está mais obrigado. Então, imagine, nós temos um contribuinte que passa ali, não quer nem saber, vai embora e tal, a não ser aquelas fiscalizações eventuais em que o posto fiscal para o contribuinte, para fiscalizar e tal. Mas a regra passou a ser qual? Passa direto. Não tem mais que fazer registro nenhum. Ora, então, nesse caso, quando o Estado muda o entendimento, muda a conduta do agente fiscal e diz, agente fiscal, você não está, aliás, contribuinte, você não está mais obrigado a efetuar o selo de trânsito, a registrar essas notas fiscais. Aí o contribuinte, tá bom, não vou registrar mais não, e vai passar. Aí vem o agente fiscal e diz, olhe, você não registrou. Se você não registrou, você está obrigado a comprovar que as operações efetivamente ocorreram. É uma contradição absurda, que não dá para superar essa contradição. Por quê? Porque é a própria norma que diz que o contribuinte está desobrigado disso. Para que o agente fiscal possa imputar responsabilidade ao contribuinte, inverter o ônus da prova, é necessário que o agente fiscal apresente alguma coisa. Ora, no presente caso, e aí não se pode atribuir culpa ao agente fiscal, era que a legislação na época não exigia. Não exigia que o agente fiscal apresentasse qualquer elemento. O que o agente fiscal tinha que dizer, olha, comprove que as operações ocorreram. E o ônus da prova era do contribuinte. Ocorre, e aí repito, respondendo ao doutor William de forma objetiva, é que essa relação jurídica que nasceu correta, que nasceu, na qual o agente fiscal adotou a conduta que deveria adotar, ela acaba não se consolidando no ordenamento jurídico. Essa relação jurídica que inicialmente nascera para se aperfeiçoar, ela não se aperfeiçoa mais. Por quê? Porque o ordenamento jurídico não permite. Hoje, atualmente, não permite. Se tivesse sido julgado à época, antes da modificação, evidentemente que aí sim diríamos contribuinte.
apresente a documentação. E essa documentação que você está apresentando aqui não é válida, não é suficiente para comprovar que você realizou as operações. Aí o ônus da prova era totalmente contribuinte. Mas, repito, como essa relação jurídica não se aperfeiçoou em decorrência de que o PAT ainda está se encaminhando para a sua finalização, como é o caso aqui agora, então não se pode dizer que a prova, o ônus da prova agora de não realização, continua pertencendo, continua sendo o ônus da prova do contribuinte. Não. Como a relação jurídica não se aperfeiçoou, ainda que ela tenha nascido originariamente com todos os elementos para se aperfeiçoar, mas por força dessa modificação superveniente da legislação, ela não tem mais condições de ser aperfeiçoada, se aperfeiçoar. Essa é a razão pela qual, para evitar uma contradição entre a conduta do agente fiscal ou o ato agora que se quer validar e a nossa legislação, é que a Procuradoria entende, sim, senhores, é que o caso é de invalidade do lançamento, é de improcedência do lançamento. Porque aí o agente fiscal não tem mais condições de fazê-lo, porque já se exauriu a sua atividade já foi exaurida, e nem pode o CONAT se arvorar agora de agente fiscal e substituí-lo, determinando, ora, agora eu vou buscar provas que indiquem que aquelas mercadorias não foram, não ocorreram as operações interestaduais. E aí tem mais uma questão que, para finalizar o raciocínio, é que as notas fiscais que foram emitidas, todas elas preenchem todos os requisitos formais de validade. Em nenhum momento dos autos nós identificamos que as notas fiscais tenham algum elemento que diga, não, esse documento aqui é inválido, esse documento aqui não preencheu os requisitos para sua emissão. Ora, se o documento é válido, se o documento preenche todos os requisitos formais, como é que eu vou dizer que ele agora não vale para comprovar exatamente essas operações que foram realizadas? Ou ele é ou não é. Então, por tais razões, senhor presidente, é que a Procuradoria entende sim que o caso é de invalidade dos lançamentos apontados nos 2 lançamentos. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Então, para guardar aqui a proporcionalidade dos debates, passa a palavra à doutora Fernanda para as suas considerações finais e, logo após, vamos citar o conselheiro relator e iniciar a votação. Com a palavra. Eu vou ser breve, né? Acho que já foi bastante debatido, mas eu acredito aqui que eu deveria pontuar também que a legislação ela vai sendo construída com a prática também, né? Elas vêm casadas, né? A gente pratica e as alterações vão acontecendo também em decorrência disso. Eu acredito que não tem dúvidas da aplicação do 158, parágrafo 2º, por conta do 106, inciso da norma interpretativa, e caso superado isso, também acredito que pelo 106, inciso 2º, a linha A, e que vem, eu acho que essa legislação, ela veio corroborando a prática, né, de provavelmente aconteceram diversas vezes, e a alteração da legislação veio para solidificar isso. Eu também acredito que não caberia ao CONAT, por meio de perícia, e ao próprio contribuinte, né, sanar essa ausência de comprovação pelo auditor fiscal que lavrou o auto. Quando a auditoria lavrou o auto, ela foi baseada no indício, isso é fato. Eu concordo que há um indício, mas eu concordo que o indício ele é só a agulhinha no palheiro, né? Deveria ter ido buscar outros elementos que consubstanciassem, que dessem firmeza ao auto de infração. Porque, como foi concordado aqui pela maioria, a imputação acaba sendo de simulação. Então, isso puxa para uma responsabilidade objetiva, ou, aliás, subjetiva. E, sendo uma responsabilidade subjetiva, deveria ter sido melhor instruído, deveria ter olhado maiores elementos, não poderia ter partido só do indício para imputar uma penalidade tão grave à empresa. Então, eu acredito que seja mais ou menos isso. E vou ser breve aqui para a gente partir logo para a votação. Obrigada. Obrigado, doutora Fernanda. Eu queria só complementar também, assim, o doutor Matheus não tem como falar mais que o doutor Matheus em relação a isso, ele já falou muito bem, mas
Só para ilustrar, a gente tem que entender a alteração da legislação como uma evolução legislativa, como uma evolução do entendimento mesmo. Porque, e o caso está mais claro aqui, porque uma parte dessas operações são fret FOB, são partes que, é uma parte de operações que a empresa só tem responsabilidade para entregar a mercadoria para o transportador. Então, o Estado pode muito mais do que o contribuinte. O Estado pode fiscalizar, a transportadora pode fiscalizar o destinatário, enquanto que o contribuinte, como contratante, como fornecedor de uma mercadoria, ele cumpre o contrato. Ele entrega a mercadoria para o transportador e o transportador contratado pelo destinatário é que tem a responsabilidade. Então, a gente, inclusive, consegue perceber que é o sentido da evolução legislativa. Colocar esse ônus para o contribuinte de comprovar, por exemplo, uma saída interestadual, num caso de um frete, num caso de um contrato, a responsabilidade contratual dele é só entregar para o transportador, é onerar demais o contribuinte, é impossibilitar que o contribuinte realize esse tipo de operação. Então, você, inclusive, consegue casar a evolução legislativa com a possibilidade do contribuinte realizar essas operações sem ter que fazer um esforço que não seria da sua alçada. É muito mais fácil, que torna impraticável a atividade própria do contribuinte, porque o Estado estaria impossibilitando ele fazer esse tipo de operação, porque o ônus e o custo dessa operação seria muito alto, porque teria que fiscalizar transportadores contratados pelos destinatários, fiscalizar os próprios destinatários, o que é algo complicado de se fazer. Mas o Estado pode fazer isso, tanto é que ele se trouxe para si essa responsabilidade, tirando essa responsabilidade dos contribuintes. Então, como a doutora Fernanda aqui falou, acredito que, apesar de poder ser interpretado como norma interpretativa, acredito que também seria aplicável o 106, inciso 2, a linha A, porque não entendendo só, eu entendo que você possa considerar como descumprimento de obrigação principal como uma espécie de infração também. Então, mas mesmo assim, mesmo que você não entenda isso, a própria, você deixar no momento que você deixa de considerar aquela atitude como passível de... Você exige a comprovação por parte do contribuinte, e no momento que você deixa de exigir aquela comprovação, que foi utilizada como elemento fundamental do lançamento tributário, quando você deixa, você está deixando também de considerar, então, aquela prática como infração. Porque a comprovação do fiscal para imputar a autuação, para lavrar a autuação, foi meramente falta de selo fiscal. Então, quando a legislação considera que aquela falta de selo fiscal não pode ser considerada como simulação, ela está deixando de imputar aquela mera falta de imputação de selo fiscal como uma infração, a infração tributária. Então, acredito que também aplicaria nesse sentido. E, no geral, acredito que os debates foram muito proveitosos. E com isso que eu encerro. Obrigado, viu? Obrigado, doutor Fernando, doutora Fernanda. Passo a palavra, então, ao doutor William Falcão, que é o conselheiro relator, para se manifestar com relação às discussões e o processo aqui também já analisados e apreciados. Senhor presidente, a discussão foi muito boa, né? Assim, mas, claro que eu não posso negar das dúvidas, né? Você tem até aqueles exemplos que geraram a dúvida. Mas, no final, o doutor Matheus falou do artigo 144, parágrafo 1º do CTN, né? O processo está em andamento. Eu não tenho dúvida alguma, que à época do lançamento, a agente fiscal fez corretamente, como nós observamos em vários processos dessa natureza, né? Lavrou,
termo de intimação, cobrou, deu prazo de 10 dias para a empresa comprovar aquela operação. Não disse os meios de comprovar, mas está na legislação, né? A empresa pode ter perguntado como é que eu comprovo, né, para comprovar. Ocorre que o processo está em andamento, né? As coisas vão se aperfeiçoando. Então, tanto é que hoje nós estamos fazendo sessões aqui, né, à distância. Né? Quem imaginava isso tão cedo? E a legislação mudou. E quando mudou, a legislação vem claramente, mudou quando tirou a obrigatoriedade de selar a nota fiscal, e vem claramente dizer que, quando a fiscalização agora estiver sendo feita, que a nota não tem o registro no CITRAN, que era a saída, a nota fiscal dela de saída não está no CITRAN, essa autoridade da federação, essa falta do registro de documentação, não considera que houve a simulação de saída, não considera. Que tem que ter provas complementares para, né, abarcar, para sustentar a infração, o cometimento da infração. Hoje tem isso. Não tinha quando foi feito, lógico. Eu entendo que quando foi feito está correto. Aí, então, nós estamos deparando diante dessa situação. E diante dessa situação, assim, está aqui. E a fiscal atuante agiu incorretamente, agiu contrariamente à legislação. Eu não posso dizer isso. Então, a metodologia dela está errada, é nulo. Não. Então, eu vejo que já tem muitos autos sendo julgados nulos. Eu não vejo dessa forma. O que eu vejo, não sei se foi o doutor Matheus que disse, foi, a partir de 2018, nós recebemos esse auto, está aqui, que está agora. Aí o que é que a gente vai fazer? A julgadora só olhou a questão da saída, sem o selo. E hoje existe que tenha provas complementares. Quem que vai produzir essas provas complementares? Nós? Não. Eu entendo aqui que é a fiscalização. Mas a fiscalização não pode mais, ela já fez isso no passado, fez corretamente, sem as provas complementares que não eram exigidas. E nós não podemos produzir essas provas aqui. O máximo que a gente pode fazer é converter o processo em perícia, e dentro da perícia o contribuinte vem lá o direito dele de tudo que tiver trazer. Mas, então, nós estamos desconsiderando isso daqui. E, diante disso, senhor presidente, é que eu fiquei na dúvida. É improcedente a alegação? Eu vou dizer que é improcedente baseado porque não foram produzidas provas, porque nós não podemos produzir provas, ou é nulidade? É só isso. Eu sei que nós temos que atentar para o 158, ele não é letra morta, ele saiu aqui recentemente, em 2018, quando foi saído do SMS, está aqui. Só que nós não podemos produzir essas provas. A fiscal não produziu. Doutor William. Então, é decisão de nulidade ou de improcedência? Eu sei que uma dessas duas é. O senhor acompanha o entendimento da Procuradoria, doutor Matheus Viana Neto? Para não confundir mais, eu já estou com a cabeça muito assim, eu vou, bacana a manifestação do doutor Matheus, o 144, parágrafo 1º, o doutor Fernando também falou do 106, né? Mas o 106 eu acho que se aplicaria mais se a acusação fosse de falta do selo fiscal, mas não é a falta de selo fiscal, a falta de selo fiscal foi o motivo, o indício para cobrar a falta de recolhimento, eu acho que não, 106 não. Mas o 144, parágrafo 1º, dá margem a dizer que, né, nós não podemos produzir essas provas, então, é improcedente. É por isso. De acordo também com a nova redação do 158, né, doutor William? E 158, parágrafo 2º. Hoje é parágrafo 2º. Ok. Bom, senhores, essa decisão para os dois processos, né, doutor William? Os dois processos, na mesma situação. Ok. Senhores, vamos lá, sequência. Doutora Helena, pela ordem, como vota? Eu vou ousar aqui discordar do entendimento da Procuradoria, embora
tenha se manifestado de uma forma bastante louvável, e também do relator, né, mas eu entendo pela procedência da autuação, porque, no meu entendimento, o objeto da autuação não é descumprimento de obrigação acessória por falta da posição do ser nas nossas cartas de trânsito, e sim descumprimento de obrigação principal em razão da não comprovação das saídas das operações pelo selo de trânsito ou por qualquer outro sistema da Secretaria da Fazenda. Então, eu vou entender aqui pela procedência da autuação nos termos do julgamento singular. Obrigado, doutora Helena. Está havendo um pouco de estabilidade aqui na conexão, então eu desliguei a câmera, tá? Mas vou dar prosseguimento. Doutora Mônica, como vota? Nos mesmos termos da doutora Helena, senhor presidente. Doutor Pedro. Presidente, com o relator, presidente, cristalina aí as discussões e as conclusões das discussões. Doutor Felipe. Senhor presidente, também parabenizando aí os colegas, procurador e advogados aí pela discussão. Essa questão de aplicação do direito no tempo é algo sempre realmente bem gostoso de se discutir. Mas eu voto por acompanhar também o doutor William. E doutor Pierre, como vota? Presidente, parabenizando o doutor William, como sempre, muito atento, certo? Muito criterioso, trazer à baila a legislação 158, e eu acompanho o relator, presidente. Então, senhores, essa Câmara, por maioria de votos, conhece do recurso, dá provimento para reformar a decisão de primeira instância de procedência do feito fiscal para a improcedência do feito nos termos da manifestação da doutora Procuradoria do Estado, doutor Matheus Zena Neto, destacando aqui o artigo 144 do CTN e também o artigo 158, parágrafo 2º, com a sua nova redação. Fundamentaram, então, a decisão para os dois processos, processo de número 2017-02660 e o auto de fração 2017-02659. Agradecendo a participação dos representantes da empresa, a doutora Fernanda Cavalcante, o doutor Fernando Luiz, e sugiro aos senhores, proponho, os 5 minutos de intervalo, que teremos também mais 2 processos aí para serem analisados e discutidos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Bom dia. Bom dia.